Nessa quarentena, a cabeça parece que quase pifou. Ora podia sair, ora tinha que ficar em casa. Muitos de nós ficamos afastados da nossa família ou ficamos trabalhando em casa. Aí a cabeça não aguenta mesmo. Como é que a gente faz, hein? Por isso que eu vou conversar com a psicóloga Anne. Tudo bem, Anne? Olá, tudo bem e você? Também, tudo jóia. Tentando encarar essa rotina. Foi uma mudança muito brusca, né, Anne? Foi uma mudança bem brusca mesmo. Agora, Anne, como é que a gente faz? Por exemplo, a gente teve que ficar distante da família. Você ouviu relatos de pessoas assim que ficaram ou ansiosos, porque não pôde, por exemplo, visitar os avós, ou até depressivos? Sim, aumentou inclusive para nós, né? A demanda de saúde mental acabou aumentando devido a essa ansiedade. Essa questão do isolamento aumentou muito a ansiedade, quem tinha pânico, né? A crise de pânico, o medo, né? Do si e do próprio isolamento. Eu até costumo dizer assim, né? Se a gente for olhar para toda a situação, nós já vivíamos um pouco esse isolamento, que o isolamento a gente entende como clausura, né? Uma Que na verdade prisão, né? A gente pensa que está numa é prisão. uma prisão, e na verdade é uma ausência física, né? É uma ausência física. E essa ausência física, se a gente for olhar, já estava existindo, né? Só que a partir do momento em que isso passou a ser obrigatório, nós começamos a sentir de uma maneira mais brusca. Quando você fala assim que já estava existindo, o que você quer dizer? Que cada um tinha uma rotina, cada um tinha uma ocupação, é isso? Tinha a sua vida? Na verdade, a gente sempre pediu por tempo, né? Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. E aí, quando a gente teve o tempo, Ficamos né, nós somos perdidos. obrigados, nós somos obrigados a esse tempo. Fatos, né, de pessoas que não conseguiam, logo no começo da quarentena, não conseguia se relacionar com a família, com os próprios familiares que moravam dentro da própria casa, com os filhos, pais É, que eu muitas vezes não soube conseguiam mesmo de brincar. que muitos pais não sabiam o que fazer com os filhos. Eu não O sei que fazer com os brincar com filhos? meu filho. Como é que pode isso? Exatamente. E a ausência, a correria do dia a dia já estava trazendo essa ausência física. Porque o que a gente tem sentido é a falta da ausência física, desse contato, né? Do contato. Eu até brinquei, né? Falei, eu queria ver minha tia, mas no ano, quantas vezes você foi ver sua tia? Saudade da tia, nunca foi. Aí, só que o que acontece? Quando as coisas tornam-se obrigatórias, né? Porque aí a gente se viu obrigado a ter que fazer viver essa nova vida, né? Essa nova rotina. Esse novo Porque além cotidiano imposto, né? disso, porque além de tudo, o que acontece? A gente sai com medo, né? Porque entra o medo por causa da questão da doença em si, né? Então, nós saímos com medo, aí temos que sair de máscara, temos o medo desse contato, né, social com o pessoal, A volta para casa, aproximação tem que causa se um pânico, higienizar, né? causa um pano, tem que se higienizar tudo, né, se ter um cuidado mais E redobrado com sabe que esse foi tom. tudo muito rápido, tudo muito de repente. A gente ter esse entendimento é difícil, né? Porque se a gente estava acostumado com um hábito, de repente foi muito rápido. Você tem que ter um novo costume. Exatamente. E é essa rapidez, né? Essa velocidade que traz o susto também e traz o medo, né? Traz a angústia, porque muitas pessoas, por exemplo, que já viviam sozinhas, que moram sozinhas, pessoas de idade, né? Que já viviam sozinhos, de repente perder o único vínculo que existia. Né? Então, isso foi também trazendo mais angústia para as pessoas. As pessoas têm ficado mais angustiados. Olha, para quem ainda Né? está vivendo o isolamento, você tocou no assunto importante, os idosos, né? Nem ir ao supermercado é recomendável, no caso deles. Como é que a gente lida com E, e se, isso? O que é fazer uma ligação? Se tornar presente de alguma forma? eu acho interessante a gente sempre tentar, porque assim, a gente acredita que o vínculo, ele só é essa questão física. E aí esse novo tempo tá trazendo para a gente outras alternativas, sem minimizar a gravidade de toda a situação, mas traz outras alternativas para nós, né? Eu vi bastante pessoal mandando bexigas, né, enfeitadas, tudo vai dar certo, tudo vai Ser passar, positivo, né? ligar
Isso, bem positivo. Eu até vou dar esse exemplo. Eu tenho um filho de 5 anos, né? Um bebê de 40 dias e um filho de 5 anos. E ele disse assim, mamãe, o coronavírus ele tem dois lados, um lado bom e o lado ruim. Eu falei, como assim? Ele disse, o lado ruim é que mata as pessoas e o lado bom é que ele é chefe de cozinha e ajuda a limpar a casa. Eu falei, como assim? Ele falou, o papai aprendeu a fazer comida e ajuda a limpar a casa. Olha, uma criança de Então, acho que 5 é anos teve interessante essa percepção, né? Bem essa observado. percepção. Então, a gente fica olhando muito só o que tem, de novo, sem minimizar a gravidade da situação, que a gente entende que é grave, que tem que ter todos os devidos cuidados. Mas tem esse outro lado que a gente foi se redescobrindo, né? Você Se acha que também reinventando. foi A um todo período da outro... gente, você falou de redescobrimento, de se reinventar? Por exemplo, você citou o caso do seu marido como exemplo. Será que também a gente ia aprender a fazer novas coisas, aproveitar esse tempo que para muitos ficou um tempo gigante e aproveitar de uma forma não muito ociosa, mais criativa? Exatamente. A falta de tempo também não trazia muita disciplina para a gente. Então, o que acontece? Com esse tempo maior, a gente não sabe o que fazer com esse tempo. Então, criar uma rotina também dentro de casa, né? Procurar acordar sempre no mesmo horário, tentar fazer algum exercício físico, que hoje o pessoal tem disponibilizado bastante lives, né? Com a questão de exercício físico. Então, tentar... tem coisas que a gente deixou de fazer com a falta de tempo. E aí a gente se redescobrir, né? Que é um exercício, é um esforço muito grande, né? Porque o que acontece? Nós vivíamos numa comodidade e de repente, como a gente já mencionou, isso foi tirado de nós bruscamente. O que nós vamos fazer agora? A gente é A gente se obrigado a se questiona, e agora? reinventar. É. Obrigada a se reinventar. Agora, Né? você Que na falou verdade de um algo bastante importante também, é que dentro da sua casa, você criar uma rotina. Se seus filhos estão ali, muitas escolas estão tendo aula online, se você está trabalhando de home office, seu marido está em casa, não é para dormir até tarde, acordar até tarde, é para funcionar normalmente, né? Tentar isso, é assim? Exatamente, porque a rotina, ela diminui um pouco da ânsia, né? Dessa ansiedade, desse não ter o que fazer, o que eu faço com esse tempo? Eu vou ficar o dia inteiro em casa e a gente só fica comendo e dormindo, né? A gente come quando a gente quer comer, e aí as crianças choram, as crianças brigam, e o marido está em reunião, eu também tenho que entrar, como eu faço? Então, quando a gente cria essa rotina, a gente coloca em ordem, né? Nem que a gente não consiga fazer tudo aquilo que nós nos programamos para fazer, mas é interessante ter um direcionamento para o nosso dia. Né? Mesmo que seja para arrumar a casa, eu sempre faria, né? Eu comecei a atender alguns pacientes online e eu dizia assim, não vai sair arrumando o guarda-roupa inteiro num dia só, né? Hoje eu arrumo uma gaveta, amanhã eu arrumo o outro lado do guarda-roupa, eu vou criando, né? E isso também Tarefas, vai né? virando um hábito, isso, Tem que tarefas. se Né? movimentar, Pro porque o dia. cérebro entende também isso, o psique. Ele vira hábito, né? Depois de 20 dias repetitivo. 20 dias que nós fazemos uma sequência de ações, vira esse hábito. Então, você que está em casa, sem fazer nada, é hora de parar e começar a se mexer, hein? Arruma a cozinha, arruma a gaveta, faz alguma coisa, brinca com os filhos, né? E a criançada também sente bem a presença dos pais, né? Isso foi positivo, então. Isso é positivo. Na verdade, a gente tem muito mais coisa para fazer quando a gente está em casa, se a gente for olhar, né? A Na gente vai verdade, é só dar caçando, um... né? Isso, a gente vai só... O segredo, na verdade, é a gente dar esse direcionamento. Tentar também olhar, como nós falamos um pouquinho antes, né, na questão do que é positivo. Se a gente ficar focado só nos noticiários o tempo todo, né, vendo só as notícias ruins, né, todo esse contexto, isso também vai trazendo angústia, vai trazendo um desespero, vai trazendo o pânico, né? Parece que as pessoas entram em Porque pânico com a questão do medo, né? Que é uma doença desconhecida. Eu até chamo de inimigo silencioso, né? O coronavírus. Então a gente não sabe como é que pega, tem medo do outro. A gente passou a ter medo do outro. Que coisa estranha, né, Anne? Que coisa estranha, né? Então isso vai criando. Então, assim, tentar respirar, tentar relaxar, mesmo durante uma pandemia, é importante. exatamente.
Agora, isso Anne, aí, sabe o tem que eu que... percebi? As pessoas em casa reclamando que não tinha tempo, mas aumentou os conflitos também entre elas. Tem uma explicação? Sim, sim, porque vamos pensar, a falta de tempo nos levava para fora da nossa casa, para fora de nós mesmos. Então, o fato da gente entrar em contato com a gente mesmo, né, e com o outro, e estar ali todo dia, no dia a dia, né, todo dia mesmo, né, acorda junto, levanta junto, né, todo mundo junto, fazendo tudo junto. A gente fica mais exposto à sensibilidade do outro, né, fica mais exposto a esse eu, né, os Porque parece que eus, a gente né, não conhece com quem a gente mora, a gente passou a conhecer, né, os costumes, as a manias. gente fica muito próximo da fragilidade e não deixa, a gente não deixa de estar numa pressão, né? Nós estamos em casa, numa coisa, né? De tentando se reinventar, mas a gente está numa pressão. O que vai ser de nós? E aí, o que vai fazer? Vem vacina, não vem vacina? Meus filhos voltam para a escola, não voltam para a escola? Então, essa tensão também traz uma irritabilidade. Né? O medo também traz uma irritabilidade. E a gente fica muito próximo da fragilidade do outro. Né? O todo dia, a gente fica muito próximo da fragilidade do outro. Mas E tem o que antes, fazer, assim, Anne, nesse caso? É ter é, paciência mesmo? Saber respeitar o limite do na outro? verdade, isso é tentar entender que todos estão, né, vivendo essa fragilidade e eu vou precisar ter paciência de olhar essa situação diferente e conversar muito, né? O diálogo, assim, nunca foi tão Necessário. bem-vindo como agora, né? Dizer, olha, tá difícil, né? Antes eu não conseguia olhar para isso, me ajuda, né? Como a gente pode se reinventar também dentro dos nossos relacionamentos com os nossos filhos e com os nossos parceiros, porque a gente fica exposto. Então é ter paciência e diálogo, né? É Conversar. conversar, é dizer, olha, oi? Conversar, se entender, né? Tem que conversar, tem Agora, que Anne, o que, conversar que eu e percebi? Que no começo da quarentena, as pessoas, eu vou fazer um curso, eu vou comprar um livro. As pessoas queriam fazer tudo de uma vez e depois desanimaram. Isso acontece mesmo? É normal? é euforia, né? É euforia daquilo porque era um momento novo e a necessidade de preencher a ausência que veio, e agora o que, que eu faço? Como eu vou lidar com as situações? Parecia até uma Isso a gente moda, né? também, a gente precisa até olhar para além dessa questão da pandemia, né? Quando é oferecido o novo, nós vamos com tanta ânsia e aí perde-se o gosto e o prazer das coisas muito rápido, né? Dá para a gente fazer essa analogia junto, né? Das duas situações. Vem a euforia daquilo que é novo, então assim, eu preciso me ocupar porque não tinha tempo nenhum, agora eu tenho todo o tempo do mundo. E o que, que eu faço? Então eu vou me enchendo de coisas. O pessoal foi arrumando a casa inteira num dia só, né? Calma, né? Não Vamos precisa ter devagar, pressa. né? Sem pressa, vamos sentir, vamos também olhar para o momento, que essa ânsia também traz essa euforia, e aí quer-se tudo, né, de uma única vez, e vai perdendo-se o gosto depois, assim, né, isso vai se desfazendo com o tempo, e no caso, né, da pandemia, acredito que a maioria esperava que fosse 1 mês, 2 meses, e isso tem se estendido, e aí isso foi Já, tomando uma já proporção são muito 4 meses praticamente, né, quatro Anne? Dentro meses. de casa, sem Exatamente. poder viver no socialmente. Agora, o presencial, né, esse contato físico, esse contato presente, o online substitui? Ele dá conta disso? Assim, eu, como psicólogo humanista, eu sou humanista, eu gosto do contato, né? Então, não substitui, mas ele tem ajudado muito, né? Eu acredito que nada substitui aquilo que é físico, né? Nós temos sentido isso, né? De poder abraçar, como eu mencionei, eu tenho um bebê de 45 dias, os avós não podem estar Nem visita juntos, você recebeu, né? nem visita. Eu até brinquei, falei, o Lucas, quando chegar perto das pessoas, vai chorar, porque não tem contato, não tem convívio, né, com outras pessoas. Então, nada substitui o contato, o carinho, mas o online tem ajudado e auxiliado e trazendo novas coisas para nós, né? Quantas empresas, por exemplo, que hoje, provavelmente, mesmo depois que acabar tudo isso, vai optar aí pelo trabalho em casa, Que é o né? home office, né? Isso. Então, assim,
não substitui, mas ele tem, hoje é o nosso socorro. Hoje é o que tem, de fato, nos aproximado. Os aniversários, né? Quem fez aniversário nesse período todo, todo mundo online, as Usou charreatas, né? aplicativos, né, para colocar a família toda na tela do computador. Isso, para colocar. Então, assim, ele tem essa questão online tem sido fundamental nesse momento para nos trazer um pouco dessa ausência. Agora, você falou do trabalhar em casa. Como é que se trabalha em casa? É de chinelo, mais largado? Você como é que está trabalhando em casa, hein? Ou tem que fazer como se estivesse na empresa? Eu sempre, mesmo antes, né, da pandemia, já existiam algumas pessoas que me procuravam no consultório que tinham um pouco de dificuldade para trabalhar, né, em casa. Eu também digo que precisa ter uma rotina. Porque você precisa acordar um pouco antes do horário, precisa tomar seu café, precisa... Como se você fosse sair de casa. Porque se você começa a trabalhar de pijama e fica mais todo largado, isso parece que você não está trabalhando, parece que você está em casa. Parece que não está concentrado no trabalho. Em casa, eu não tenho um trabalho junto com a casa, eu só estou em casa. E aí você também não produz e não é tão eficaz o quanto você... não precisa, né, colocar salto, né, nós mulheres. Ou terno e gravata, nada disso. Não tem essa necessidade, mas eu tomo um banho, eu escovo os meus dentes, eu tomo um café, né, eu me sinto bem antes de fazer, por exemplo, no meu caso, eu faço os atendimentos, eu procuro acordar um pouco antes, apesar que com um bebê pequeno, de madrugada, a gente não dorme muito bem, né? Você nem dorme. Nem dorme. Mas é que o Lucas dorme bem, então dá para dar uma ajuda. Então, assim, procurar, né, acordar um pouquinho antes, tomar um café e aí começar a sua rotina. Uma coisa que é importante também muitas pessoas começam, perde-se o limite, fica horas. Eu entro 9 horas, logo, né, uma empresa, eu logo às 9 e não tenho hora para sair. Isso também a gente tem que tomar um cuidado. Nada de exagero para trabalhar, hein? Cuida da saúde, né? E aí eu vou, exatamente, aí eu vou acumulando disso, né? Então você tem que colocar também regras no trabalho, né? Um horário. É a tal da disciplina, né? Que é difícil. Agora, você falou durante o nosso bate-papo de como será, né? Porque a gente está acostumado a fazer planos. Olha, vou viajar, vou comprar algo e de repente a pandemia falou que assim, não tem plano. E aí, como é que pensar no futuro hoje? Como é que é? O novo começo, né? Eu costumo dizer que o novo... Por que a gente tem medo do novo? Porque dá um medo, como será? Nós temos o medo... Na verdade, a gente não tem medo do novo. A gente tem medo do que a gente deixou. Então, a gente sente falta daquilo que ficou. E como será daqui para frente? Eu estava fazendo, né, pensando, e eu fiz uma análise assim. Vamos pensar que nós vivemos numa cidade urbana e, de repente, a gente precisa ir para a neve, morar na neve. Vai ser um desconforto, vai gerar um desconforto, mas eu tenho que levar um kit, né? Vamos pensar, um kit touca, um kit botas, casacos, e é desconfortável. De repente, eu entro num lugar muito aquecido, não me sinto bem, né, naquele ambiente, mas depois eu vou acostumando. Então, eu acredito que esse novo, né, que nós vamos enfrentar vai ser um novo kit Covid-19, né? Com os usos das máscaras, que eu acredito que isso ainda vai levar um tempo, até chegar a vacina, a gente não sabe, né, como será, mas e sempre pensar, do que eu tenho medo? Eu tenho medo do que eu deixei? Mas eu posso trazer novas coisas com esse novo? O que eu posso fazer diferente? Né? Vai ser confortável? Não vai ser confortável, porque a gente vivia de uma forma e agora é diferente. Mas a gente tem essa capacidade de adaptação? Sim, nós temos a capacidade de adaptação. A gente sente, né? Algumas pessoas sentem muito mais, outras pessoas sentem menos, mas sente, né? Sente de uma forma, às vezes, brusca, às vezes não tão bruscas. Mas se faz necessário olhar para esse novo como uma oportunidade, né? Como uma oportunidade de ser um ser humano melhor, como uma oportunidade de valorizar as pessoas de uma maneira diferente, porque a gente tem falado tanto dessa ausência física, talvez seja um momento, né, desse voltar. Como será? Você acredita que passando tudo isso, as pessoas vão dar mais valor ao outro, essa presença física?
Começar a enxergar o Eu outro com acredito, mais empatia. eu acredito que sim, se a gente for olhar, já começou a existir um movimento, né, com essa pandemia, com a crise toda, já passou a existir um movimento de pessoas, né, mais empáticas, mais solidárias, tentando se ajudar e ajudar um ao outro, né, dentro desse contexto. Eu acredito que as pessoas vão sair dessa melhores, né? É claro que algumas coisas tá dentro do seu próprio eu, do seu contexto, que algumas pessoas precisam de mais ainda para conseguir uma mudança, mas que a maioria das pessoas vão sair dessa mais fortalecida. Nós vamos sair dessa situação mais fortalecida. E quando a gente fala em novo normal, existe realmente esse novo normal? Já que o nosso normal está bagunçado? Eu acredito que o nosso normal já estava bagunçado. Então, eu acredito que o nosso normal já estava bagunçado, como eu até mencionei no começo, né? Já existia uma ausência física, isso só foi potencializado com a situação. Então, eu acredito que nós vamos ter que aprender a viver com o kit, né? Com aquele kit que eu mencionei, né? Com o kit diferenciado aí. Não acho que é um novo normal, mas um novo, né? Um novo tempo, novas condutas, novas formas de convivência, novas formas de olhar as coisas, de trabalho, porque também tudo isso afetou muito economicamente. Então, é um novo, mas eu não acredito que seja um novo normal, mas um novo, novo E é mesmo, um né? desafio que o mundo vai ter que enfrentar daqui para frente, né? O Esse mundo, novo. o mundo. O mundo vai ter que enfrentar de uma forma diferente. Eu acredito que não será fácil, eu acredito que as pessoas vão impactar, como eu falei lá na neve, né? Vai ter o desconforto, vai ter, né, o passar mal dessa, né, de como do esperar, do como será, do como não será, mas de certa forma vivenciando e olhando positivamente para tudo isso que a gente consegue aí trazer uma diferença, né, para tudo isso que nós vivemos. Agora, Anne, também quando isso tudo passar, como a gente está torcendo para que acabe logo, a gente precisa já se preparar para isso, para voltar àquela rotina, mesmo que seja um pouco mais diferente, né? A gente já tem que ir colocando a cabeça nesse sentido, nesse caminho? Eu acredito que se a gente ficar muito pensando nesse como será, vai gerar muita ansiedade. Porque tá um pouco, parece que está distante, parece que está perto, e nós não A sabemos gente de não fato se está sabe, né? perto Está ou muito vulnerável. está longe. E se a gente cria uma expectativa muito grande, que foi como aconteceu, né? De repente parou-se tudo. E aí, o que eu faço com tudo isso? Eu me encho de coisas e me frustro. Então, com cautela, assim, tentar olhar como será, mas sem colocar um peso muito grande, né? Sem colocar toda uma expectativa muito grande em cima desse novo. Não ficar se Né? cobrando, não ficar se culpando. É Sem viver. cobrança, sem culpa. A cobrança e a culpa adoece. Então, é viver o dia a dia. O que eu tenho hoje, vamos olhar para hoje, o que dá para ser feito com o que a gente tem hoje, e vamos lá. Agora, mudanças de humor, né? Às vezes a pessoa está muito alegre, às vezes está muito triste. Isso é normal, né? Nessa situação que a gente está enfrentando. É normal, só que nós temos que tomar um cuidado, assim, né? Se isso fica muito intenso, se antes, né, existia isso, mas não tinha uma intensidade onde me paralisava, onde de fato acabo, inclusive, alterando as minhas relações, a minha convivência ali, eu preciso procurar ajuda. É sempre Porque bom, senão a gente vai deixando. se a pessoa estiver com essa alteração brusca, então é sempre bom conversar com um especialista, com um profissional. Isso, é bom procurar ajuda. Até a ansiedade. A ansiedade, ela é normal, né, do nosso dia a dia, com pandemia, sem pandemia, né, nós somos mais ansiosos, mas se começa a travar, se eu começo a não dormir todos os dias, se eu percebo que está além, é sempre interessante eu buscar ajuda para que isso não acumule e eu, de fato, adoeça, né? E aí leva um pouco mais de tempo depois para a gente se Pode recuperar. causar uma depressão até, né? E isso causa uma depressão, pode causar outras doenças psicológicas, né?
A gente consegue fazer até um controle, então, né? Assim, se a gente começar a refletir no que a gente está fazendo no nosso dia a dia, né? Controlar um pouquinho as emoções. Porque Eu eu falo, né? sempre eu aprendi com vocês assim que os pensamentos geram emoções. É por aí, né? É exatamente isso. Os pensamentos geram emoções. Então, nesse momento, né, que a gente tem um pouco mais de tempo, é interessante a gente olhar para nós, né, e sentir assim o meu tempo, perceber, né, como eu tenho lidado com as situações, com as tarefas do dia a dia. Estou mais impaciente, mas isso é claro, lembrando que assim, com essa nova, né, essa nova forma que nós estamos vivendo, as nossas emoções estão muito mais afloradas. Mas aquilo que passa, nós conseguimos, se nós pararmos e olhar, a gente consegue saber olhar para esse limite. A não ser que já está muito, já tomou conta, né? E aí eu preciso, de fato, buscar uma ajuda mais rápida. Agora, até para a gente dar uma relaxada, uma leitura, escutar música, conversar com alguém por telefone, celular, também ajuda a dar uma centralizada? Muito, ajuda muito. É interessante a gente pensar assim, o que eu gosto, né? O que me dá prazer, né? O que eu gosto de fazer? Ler um livro, escutar uma música, né? Conversar buscar, fazer os grupos aí, né? O WhatsApp, fazer os grupos com os meus amigos, conversar com eles. O pessoal fez churrasco online, né? E aí conversa todo mundo, tal. É interessante eu buscar essa olhar assim, o que me traz prazer? Claro que, como nós mencionamos, né, o dia a dia acaba nos sobrecarregando, né? Esse trabalhar em casa, ficar com as crianças, sobrecarrega. E muitas vezes a gente não para olhar, porque aí eu vejo que isso também a gente começa a trazer um pouco daquela falta de tempo para esse tempo. Inverteu né? agora. Inverteu. E aí a gente precisa olhar para isso também, porque senão eu fico o tempo todo tomado com isso e não paro, né, para apreciar as outras coisas, para de fato brincar com as crianças, estar ali brincando, para de fato conversar com o meu esposo que está ali, ou com a minha esposa. Né, tem que tomar esse cuidado também para não fazer É gerar inversão. uma certa aproximação também, né, Anne? Isso é importante, Isso, né? Usar a tecnologia para isso também, né? Você falou do WhatsApp, né? Dos aplicativos que prometem, você falou até de um churrasco online, né? A criatividade é a hora de usar, né? Você está com tempo. Sim, sim. A criatividade tem aflorado, né? De novo, a falta de tempo que nós não, né, o tempo que nós não tínhamos tem dado espaço para a criatividade nesse tempo que nós estamos agora. A gente leva uma vida muito agitada, né? Até março a gente levava uma vida muito agitada. Será que vai voltar isso ou ainda a gente vai ter um pouquinho mais de calma para levar nosso dia a dia depois que tudo isso passar? Eu acredito que, assim, o bom seria que todos nós tirássemos, de fato, o pé do freio, né? E tirar o pé do pé, acelerador, né? tirar o pé do acelerador e tentar trabalhar e lidar com as coisas de uma forma com mais cautela. Mas eu acredito que a ansiedade muitas vezes toma conta, e foi o que aconteceu, por exemplo, com a reabertura do comércio, né? O comércio abriu e o pessoal, né, foi E naquela as pessoas euforia. foram assim em massa comprar coisas que não são essenciais, né? Então eu vi ali pessoas Que é comprando essa euforia, fila que em é a loja de euforia roupa. Será que precisava daquela roupa naquele momento, né? Aquele consumo exacerbado. Isso também é uma coisa que a cabeça não. Eu falei de bagunça, né? Então, a cabeça está bagunçada. Eu tenho que comprar, eu tenho que consumir. No começo da pandemia, houve aquela busca por alimentos, supermercados lotados, né? E é o que você falou, né? A euforia, né? Só que aí, quando a gente percebe que não é necessário, e aí, hein, Anne? Então, assim, o correto seria tirar o pé do acelerador. Mas olhar, né? Tentar olhar e não ir com tanta euforia como foi, porque foram duas situações bruscas, né? Para tudo, fecha tudo, e agora o que eu faço com tudo isso de tempo? Então eu saio comprando curso, eu saio tentando preencher e ocupar o meu tempo, agora volta, então vamos, né? Volta e vamos
todo o tempo que nós ficamos nesse isolamento, vamos aproveitar, né? Então, isso precisa ter muita cautela, né? Precisa olhar muito para isso, porque essa euforia, ela traz, não traz coisas boas, né? Ela traz aquela coisa boa no momento, mas depois, na hora que nós paramos Traz e um olhamos, vazio tem muito mais depois, resultados né? negativos. Anne, nosso bate-papo está chegando ao fim. Queria te agradecer e pedir mais um favor. Deixa um recado para quem não está assistindo agora. Qual que é o seu recado? Respira, faz uma pausa, tira o pé do acelerador, qual é? Eu que agradeço a oportunidade aí, foi muito bom, né, estar com você aí, com vocês, né. Meu recadinho seria que vou ficar com aquela questão do pé no acelerador, né? Vamos tentar tirar o pé do acelerador, olhar esse novo como um novo, né? E quando vir o medo, tentar entender do que eu estou com medo de deixar o que de fato, o que me pertence de fato, e se jogar no sentido, né, de equilíbrio para tudo isso que vai vir de diferente e tentar ser positivo e colocar coisas boas, né, dentro de tudo isso ainda que está por vir. Muito obrigada, Anne. Até nosso próximo encontro, tá? Você é sempre nossa convidada, as portas aqui do nosso programa estão abertas para você. Muito obrigada, Anne. Eu agradeço mesmo, de coração. Um beijo para todos aí. E obrigada a você que nos acompanhou também até agora, porque agora a gente vai por um intervalo e você não sai daqui, porque o Câmara Total volta já já.